Oi, eu sou a Stephanie Noelle. Outro dia me mandaram uma mensagem falando que tava com saudade de ouvir eu falando olá, internet, especialmente pra você que me mandou essa mensagem. Faz tempo mesmo que eu não falo olá, internet, porque eu descobri que tinha outro youtuber que falava olá, internet e eu fiquei meio. Será que a pessoa vai achar que eu copiei ela? E aí ia ficar uma situação bem chata, então eu achei melhor evitar, né? Situações chatas sempre melhor evitar. E aí, o que eu tô fazendo aqui hoje? Pois é. Nossa, gente, eu tô fazendo quarentena desde 17 de março, então você pode fazer as contas, porque nesse momento eu não vou fazer. Para além dessa situação horrível, existe a situação de que a gente não tá se alimentando de coisas que nos dê vontade de colocar a mão na massa. Afinal das contas, o YouTube é um projeto pessoal e talvez você tenha um projeto pessoal também que você tá sentindo que não necessariamente você tá conseguindo colocar sua energia nisso, principalmente nesse momento. A inspiração não no sentido de que a inspiração ela baixa, né, e vem aqui e desce e se instala e aí eu falo tô inspirada, mas muito mais sobre você viver coisas e conversar com pessoas, e, enfim, viver. Simplesmente. Que dá insumos e dá vontade, injeta uma coisa que é vontade de compartilhar, vontade de fazer, tesão pela vida. E às vezes pensar sobre isso traz um pouco mais de calma e também a consciência de que não vai vir desses lugares de onde sempre veio. Talvez a gente tenha que buscar esses cliques, esses gatilhos de vontade de fazer alguma coisa pra gente em outros lugares. Talvez seja mais difícil, talvez demande mais energia. Isso tem muito a ver também com uma coisa que foi acontecendo na minha vida, que é o quanto eu fui me abandonando, eu fui abaixando as minhas expectativas comigo mesma e, enfim, com o mundo, mas principalmente comigo. E além de tudo isso, eu tomei uma decisão muito grande de mudança de vida. No Instagram eu falei, então é bom você me seguir no Instagram porque várias coisas eu conto lá. Mas eu pedi demissão pouquíssimas semanas antes da gente entrar em quarentena e eu tomei essa decisão com vários planos e várias coisas em mente e tudo que a gente tá vivendo e tudo que aconteceu é, enfim, completamente não estava esperando. E eu não vou falar, nossa, estragou os meus planos, porque o que são os meus planos perto do monte de coisa horrível que tem acontecido e ainda vai acontecer. Mas o que eu quero dizer é que já era uma situação desafiadora, né, de você fazer essa mudança de vida, que ficou um pouquinho mais desafiadora dentro desse contexto específico de pandemia. Então eu sinto que muitas coisas ao mesmo tempo e eu fui entrando um pouco nesse jeito de levar as coisas no mínimo, assim, quase que no automático. E eu me abandonei, assim. Eu deixei de fazer as coisas que me faziam bem, basicamente. Eu fui fazendo só as coisas que eu precisava, né? O mínimo. Tipo, tomar banho, escovar dente, comer, dormir, fazer os trabalhos que eu tenho que fazer. Mas nada que me trouxesse, de fato, uma... Sabe? Quando eu me dei conta que isso estava acontecendo e o quanto eu tava com saudade de fazer as minhas coisas, de fazer as coisas que fazem eu, Stephanie, ser eu mesma, foi muito triste, porque você percebe o quanto é fácil você se deixar ir assim, no automático, sabe? Você se deixar levar pela situação e só ir conforme a maré. Também o quanto é difícil voltar e o quanto demanda energia. Talvez vocês estejam sentindo algo parecido ou estejam vivenciando algo semelhante. Eu queria dar um abraço e dizer que a gente precisa fazer escolhas pela gente. E aí uma outra coisa que ficou na minha cabeça há muito tempo, isso é café. Eu adoro tomar café no copinho americano. Uma outra coisa que ficou muito na minha cabeça nos últimos meses foi
Eu tenho algo de relevante pra falar? Muito, mas assim, muito se falou sobre o quanto pessoas que criam conteúdo, pessoas que são chamadas de influenciadores digitais, precisavam entender o seu papel. Elas têm que produzir um conteúdo relevante e um conteúdo alinhado com o momento. E obviamente eu concordo com tudo isso. Eu não sou médica, eu não sou o Átila. E eu comecei a me questionar muito sobre a relevância de eu vir aqui falar sobre alguma coisa que não fosse a pandemia e o quanto eu poderia ser taxada de alienada. E eu tive muito medo dessa coisa do cancelamento, da relevância de vir aqui. Alguém falar, nossa, que absurdo você tá falando disso enquanto tem pessoas sofrendo de verdade. Mas eu não posso deixar de fazer as coisas que eu acredito e que eu gosto e que eu sei que eu tenho responsabilidade, mas eu sei também que a gente, eu, você, provavelmente, né, se você tá aqui assistindo ainda, a gente também precisa pensar em outras coisas, ver outras coisas, falar sobre outros assuntos, assistir um vídeo divertido, assistir um vídeo engraçado, dar uma chorada, dar uma risada, transar, dar uns beijos, ficar bêbada, enfim, a gente precisa viver, sabe? E o máximo que a gente pode estar vivendo nesse momento, muitas vezes é através dessa telinha. E eu fui buscar muito esses conteúdos também. Eu voltei a consumir muito YouTube nessa quarentena. Eu fiquei, tá vendo? Olha só, eu assistindo isso e não só dando F5 no Nexo pra ver quantas pessoas morreram, sabe? E aí eu falei, Stephanie, sabe o que está acontecendo? Você está se auto-sabotando e você está sendo crítica demais com você. E aí você não tá fazendo o que você quer fazer de verdade. Produzir um conteúdinho aí, um conteúdinho leve, despretensioso. E eu pensei bastante sobre isso e olha, tô aqui gravando esse vídeo. E além disso, tem uma coisa quando você produz conteúdo que é, pra mim, tá? É uma coisa que faz sentido pra mim. Eu tenho que produzir o conteúdo que eu gostaria de consumir. O que eu gostaria de ver. O que eu acharia legal. O que eu acharia interessante. Porque, no final das contas, precisa ser de verdade pra mim. Senão não vai ser de verdade pra vocês. Prefiro liberar aqui coisas que estão aqui dentro. Então, pensar sobre isso. Produzir o conteúdo que eu gostaria de ver. Consumir, ler, assistir. Se você existe e você consome algum tipo de conteúdo no Instagram ou no YouTube, nos últimos 4 meses você provavelmente se deparou com os temas produtividade e os temas... Como seria esse tema? Autocuidado. Vamos chamar de autocuidado. O que é isso? Bom, vocês sabem o que é isso, não preciso explicar pra vocês. O que eu quero dizer é que parece que isso eram temas meio antagônicos. De um lado tinha essa coisa meio, você tem que produzir, você está em casa, então você está economizando um monte de tempo que você usava na rua, no trânsito, com seus amigos, não sei o que, nananã. Você tem que usar esse tempo para ser produtivo. Você tem que fazer um curso, fazer exercício, criar conteúdo, porque afinal você está em casa. Aí beleza, tinha essas pessoas. E aí de outro lado tinham as pessoas que falavam assim, gente, estamos numa pandemia. A gente tá aqui numa pandemia. Não é que você tá em casa porque de repente todas as empresas do mundo, não é verdade, apenas algumas, resolveram que todo mundo ia trabalhar de casa, então ninguém mais vai ter que precisar pegar trânsito. E além disso, todos os bares fecharam porque resolveram que é mais legal você ficar na sua casa. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é uma crise sanitária global e a gente está em casa sob essas circunstâncias. Essas circunstâncias não são circunstâncias gostosinhas que você, tipo, se enche de energia e fala, uhul, vou produzir horrores. Você pode, inclusive, estar se sentindo mal, para baixo e sem vontade e querendo só ficar na sua cama e só assistir um Netflix, um Amazon Prime, um HBO Go. Que eu acho importante a gente, né, ter diversidade. Então, tudo bem. Se acolhe, esse momento é seu. Fica aí, ó. Descansa. Pensa. Busque autoconhecimento nesse momento.
tinha essas pessoas também, né? Não sei com quem você se identificou, com quem você se deparou. E eu sei que eu ficava vendo essas coisas e eu ficava parecendo um boneco do posto, que eu ia assim pra lá e pra cá, e pra lá e pra cá, e pra lá e pra cá. Eu ficava assim, mas eu tenho que produzir, eu tenho que cuidar de mim, o que eu faço? Se a questão da produtividade era uma pauta do liberalismo econômico para fazer a gente continuar existindo normalmente nessa situação, ou se a coisa do autocuidado também não era uma maneira de você simplesmente se dar desculpas e não fazer nada. Afinal, o que eu concluí? Eu concluí que a gente é um pouco dos dois e a gente precisa de fato entender o que faz sentido pra gente, e entender isso é muito difícil, ainda bem que eu faço terapia. E mesmo assim achei difícil entender. O que eu tô sentindo é de fato uma melancolia ou é só inércia? Porque eu já tô parada e sair daqui demanda energia demais. Como eu contei, né? Eu fui entrando nessa coisa do abandono, que não era nem o autocuidado, era bem longe, assim. Eu chutei por outro lado. E eu acredito de verdade que cada um sabe onde o calo aperta e o que faz sentido pra você. O que eu percebi, uma descoberta pessoal, mas que talvez faça sentido pra você, não sei, é que eu tenho muito mais facilidade em cumprir com as expectativas dos outros mais do que com as minhas próprias. Quando eu tenho que fazer alguma coisa para os outros, eu tenho uma até facilidade. Toda vez que eu trabalho, eu recebo muitos elogios sobre o quanto eu tenho uma ética em produzir, que é muito notável. Só que quando é para mim, eu tenho um pouco mais de dificuldade, confesso. Eu acho difícil, porque não tem outra pessoa ali e a expectativa dela. E foi meio triste perceber isso, né? Eu não percebi isso sozinha, eu percebi isso com a terapia. Eu de fato estava me boicotando porque a única expectativa que eu estaria atendendo não era a minha própria. Isso faz parte de uma coisa que também tem muito a ver com, enfim, a maneira com que a gente é criado também, né? A gente é criado, não a gente, todo mundo, olha, é um avião. Digo a gente no geral, assim, tem uma coisa muito forte em você fazer pro outro, em você ser legal pro outro, em você produzir pro outro. O trabalho tem a ver com isso, né? Com você exceder as expectativas para você ser promovido, por exemplo. E eu funciono muito bem assim. Gente, vocês não têm ideia. Eu sou assim, é ridículo. Eu reclamo porque eu sou fruto desse sistema. Eu sei o que é esse sistema porque eu funciono muito bem nesse sistema e eu quero quebrar essas algemas de ouro. Eu adoro biscoito corporativo. Sabe, quando um chefe me elogia, uma chefe me elogia, eu fiz um trabalho bem feito, a pessoa vai lá e fala, meu Deus, você é boa demais. Eu fico... É em relação a isso que eu preciso melhorar. Eu quero usar toda a minha energia pra mim. Eu quero usar a minha energia, que eu tenho bastante, pra criar coisas que eu imaginei, que eu gosto. Que eu tiro de tudo isso. É muito importante a gente ser gentil com a gente mesmo, mas procurar um pouco mais a fundo o que de fato a gente tá sentindo, o que vai fazer com que a gente se sinta melhor, o que vai fazer essa energia. E essa energia, não no sentido figurado, né? Energia. A energia que a gente tem aqui dentro, né? Energia, tipo, de fazer as coisas. Fazer ela fluir, ela se movimentar, é muito importante pra gente continuar existindo. Talvez a gente precise tentar e experimentar e ver como a gente se sente. Se de fato a gente se sentir mal, a gente não precisa mais fazer, a gente para. Mas talvez é esse sair do lugar e começar e fazer e parar de só planejar. Eu sou uma pessoa que, nossa, aqui, pensamentos e planejamento, ó, eu arraso. Mas fazer é esse passo além que eu acho muito difícil, principalmente quando é só pra mim. Eu sei o que é bom pra mim e que eu não tô fazendo, não tô cumprindo por mim. E eu tô me comprometendo comigo a ser mais presente na minha própria vida, nas minhas escolhas, nas coisas que me trazem satisfação. Fui cachorrinha do capitalismo tempo demais, gente. Ó, preciso aqui, ó,
fazer umas coisas, né, que dá vontade. Eu queria conversar um pouquinho disso com vocês. Espero que vocês estejam bem na medida do que é possível estar bem. Mandando um abraço pra você, se você estiver precisando de um abraço. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Uhul!